Vocês não sabem o prazer que é falar pra vocês de mediadora. Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a série A Mediadora. Vocês não sabem como eu estou feliz em falar sobre a Mediadora nesse canal e como foi todo o meu processo de releitura. Mas antes, eu sempre tenho que lembrar, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo se você gostar e também me siga nas redes sociais. O meu Instagram está ali, eu super recomendo de você me seguir lá também. Pois bem, pessoas, eu sou obrigada a me controlar porque eu estou hiperventilando só pra falar de uma das séries que eu mais amo nessa vida. E qual foi o meu prazer de eu realmente começar este ano lendo A Mediadora. Pra quem não sabe, A Mediadora é um livro, é uma série na realidade que eu já li há muitos anos atrás no ensino médio. Olha, e faz ensino médio, no ensino fundamental, e faz muito tempo que esse ensino passou. Eu digo pra vocês de primeira mão que a experiência de leitura da Meg Cabot novamente adulta foi incrível. Totalmente diferente daquilo que eu estava esperando. Eu achava que eu ia, na realidade, nem gostar tanto assim dos livros, porém eles me trouxeram muita nostalgia, me trouxeram de volta aquela sensação de escola, mas principalmente me deram várias lembranças incríveis. Eu me lembro até hoje dos dias que eu ficava esperando alguém vagar o livro pra eu poder alugar na biblioteca. Isso é incrível. Ai, por isso que eu recomendo, se você ainda não fez uma releitura de um livro que você amava muito quando mais nova, faça o favor de fazer, porque olha, experiência indescritível. Porém agora a gente vai falar na realidade sobre o que se trata A Mediadora. Em primeira mão a gente tinha apenas 6 livros publicados, porém a Meg Cabot, sei lá, né, deu na telha de fazer mais um. Então nós temos nessa série atualmente 7 livros publicados. E eu creio que ela não vai continuar mais. O 7º livro é o último livro do cânone da Mediadora. Do 1 ao 6 nós temos a Susana. A Susana, na realidade, é uma menina que sai de Nova York e vai pra Califórnia. E nesse meio tempo ali, logo no primeiro, A Mediadora, a Terra das Sombras, a gente vai descobrir que ela é uma menina extremamente diferente. E quando a gente fala de diferente, é porque ela tem um dom especial. Ela consegue ver os mortos. Só que não só ver os mortos, ela consegue também meter a mão na cara deles. Essa é a diferença de uma médium normal para uma mediadora. Então a Susana, desde muito nova, sabe que ela tem esse poder, mas ela não contou pra ninguém. Então a mãe dela acaba casando com um cara e se mudando pra Califórnia, e a Susana, a Suzy, acaba arranjando também outras pessoas ali dentro do núcleo familiar dela, justamente porque o cara que a mãe casou tem mais 3 filhos. Então temos uma temática ali de uma menina que tá saindo de Nova York, tá indo pra Califórnia, então ela tem um choque cultural muito grande, porque Nova York e Califórnia são 2 estados completamente diferentes. Enquanto Nova York você tem ali um clima bem sazonal de outono, inverno, verão e primavera bem definidos, na Califórnia é completamente o contrário. Então ela tem esse choque cultural, mas também tem outro choque. Porque logo no primeiro dia ela descobre que está indo morar numa casa centenária. E sabe o que isso significa? Bom, pra ela provavelmente significa espíritos. E é ali que ela vai encontrar o Jazz. Ai, meu Deus. O Jazz é o espírito que morreu na casa onde a Susana mora. Então ela está tendo um problema sério, porque justamente no quarto onde a mãe dela escolheu para ela, existe um cara maravilhoso, gato, espanhol, ou pode ser mexicano também, não sei muito bem, mas latino, morando e assombrando o quarto da Suzy. E tudo que ela mais queria era só uma vida normal. Não tá acontecendo. Nesse primeiro livro a gente vai ter ali realmente uma introdução do que é a mediadora. A gente vai entender basicamente como que a Suzy lida com esse dom, conhecer pessoas incríveis como o Padre Dom, que também é um mediador. Então ela vai entender que não está sozinha. Esse livro também vai trazer um ponto ali que é uma fantasma em que a Suzy precisa mediar. E obviamente ela não é muito boa em mediação, justo porque ela é estressada num grau de estressada. Enfim, então ela vai ter essas
novas descobertas, mas também um fantasma ao qual ela precisa se livrar. E é basicamente isso que a gente tem no primeiro livro. Seguimos com Arcano 9. Arcano 9 é o segundo livro da Mediadora e a gente vai dar continuidade à história da Susana. Esse livro é bem diferente justamente porque a Susana, ela até que tá tendo uma quedinha pelo fantasma Jess, que aparece lá na casa dela, mas ela tem outro interesse romântico de um cara ali muito do rico e que também estuda, ou pelo menos é conhecido dela da escola. Ela vai ter um relacionamento com um cara e a gente vai descobrir que o Jess tá tendo um ciúme. Sim, o fantasma tá com ciúme da Susan. Bom, então a gente vai ter ali mais mediação da Suzy, mais coisas pra resolver, porque esses livros na realidade, todos eles têm uma sequência bem parecida, né? A gente tem então o desenvolvimento do relacionamento do Jess e da Susana, mas também tem um fantasma principal ao qual eles precisam lidar. A reunião, nós temos o terceiro livro dessa série. A gente vai ter então novamente a Suzy e o Jess e o Padre Dom, porque o Padre Dom, ou Dominic, é fantástico, é um dos meus personagens favoritos dessa série inteira. Ai, sei lá, gente, tem tanto personagem aqui que eu nem sei se vai dar tempo pra falar de todo mundo. Mas enfim, a reunião vai contar a história de 4 pessoas que acabaram sofrendo um acidente, pessoas muito novas. E a Suzy vai se envolver de novo, obviamente, com um assassino. E a gente vai ver, provavelmente, o desenvolvimento ali do relacionamento do Jess e da Suzy ainda mais pungente. Esses 3 primeiros livros, na realidade, marcam basicamente uma introdução da Mediadora. São livros super rápidos de ler, com temáticas bem parecidas, então é uma receitinha de bolo que sempre acontece em todos os livros da Mediadora, né? A gente tem então a Susana lidando com um fantasma, com um problema, ela resolve e fim do livro. É basicamente isso até a gente chegar no 4º livro, porque a gente tem a introdução de um antagonista. Então, enquanto nos outros a gente só tinha lá o malvadão do fantasma, aqui a gente tem um antagonista muito principal ali, super importante pra finalização dessa série, que é o Paul. O Paul, a Susan descobre, é um colega ali que tem uma pitadinha diferente, talvez até compartilhe alguns dons com a Suzy. Bom, agora a gente vai ter também outras tretas, porque o Paul, ele é meio que obcecado pela Suzy, e o Jess vai sentir aquele ciúme fantasmagórico pra cima dela, e nós temos sim elaborado um triângulo amoroso, apesar da Suzy odiar o Paul com todas as forças. Inclusive, neste livro a gente vai ter uma base muito melhor do que era o passado de Jess, né? Porque o Jess é um fantasma que apareceu lá meio que do nada no quarto da guria. Eles acabam tendo um relacionamento de amizade muito forte, né? O Jess protege muito a Suzy por ser uma mediadora e por ser a primeira pessoa que ele tem contato depois de tantos anos morto, né? Porque sim, ele morreu lá em 1500, sei lá. E ela vai tendo essa conversa com o Jess, entendendo um pouco mais sobre a vida de fantasma dele. E neste livro a gente vai ter também uma introdução do que foi a morte do Jess, como é que ele morreu, como é que ele chegou a ser um fantasma ali no século 21. E é muito incrível porque temos 2 protagonistas fantasmas ali que aparecem pra dar uma pitadinha ali no relacionamento da Susan com o Jess, ou Hector. Seguindo, Assombrado. Bom, Assombrado, a gente vai ter novamente aquela dinâmica, só que dessa vez o Paul vai entrar de forma bastante incisiva. Bom, nada acontece feijoada nesse livro, não é um dos meus favoritos, eu sou obrigada a dizer. É um livro que realmente a Meg usou meio que pra conectar ao final, né, o último livro. Enfim, próximo. O último livro do primeiro cânone ali, da primeira conclusão da série é Crepúsculo. Este livro é Crepúsculo muito antes de Crepúsculo existir. Aqui a gente tem a conclusão da série principal, que vai falar realmente de como o Jess... Ai, como é que eu vou contar sem falar spoilers? Bom, como o Jess vai viver a vida dele agora, né? Porque, obviamente, ele é um fantasma, ele tá super apaixonado pela Suzy agora, né? Depois de vários livros. Bom, o Paul
Paul tá enchendo o saco. Basicamente é isso, mas a conclusão é bem satisfatória. A gente tem ali diversos personagens extremamente fantásticos. Lá vou eu com fantástico e incrível de novo. Mas sinceramente, todos os personagens que a Meg Cabot criou aqui, nós temos a Cissy, que é a melhor amiga da Susan, ela é albina. A gente tem o Adam, que também é um amigo, que tem um rolinho ali com a Cissy, que deseja ser jornalista. A gente tem o Padre Dom, a gente tem também vários outros personagens incríveis. Inclusive os 3 irmãos da Suzy, ela dirige um nome bem peculiar, que é Dunga, Mestre e Soneca. Então cada um deles tem um nome designado. Obviamente esse não é o nome original deles, ela só dá esse nome pra eles porque fica mais fácil pra ela se lembrar das características de cada irmão. Esse é um livro que fala bastante sobre morte, fala bastante sobre superação, fala muito também sobre força feminina, apesar de ser um livro que traz diversas frases machistas. Olha só, esse é um livro escrito em 2000, então faz 20 anos que ele foi escrito. A gente tinha uma outra realidade naquela época, apesar de eu amar a Suzy é uma protagonista incrível, fearless, totalmente destemida, que baseou na realidade grande parte do meu gosto por heroínas, né? E mulheres que tenham a força pra resolver os seus problemas sozinha, porque isso é o que a Suzy faz em toda a série da Mediadora. Agora que eu fiquei meia hora falando de toda essa série e enaltecendo o quanto eu gosto dela, eu vou falar pra vocês sobre o último livro. O livro 7, que abre um outro parâmetro ali na história, justamente porque este livro acontece muitos anos depois. Então a gente vai acompanhar uma Suzy muito mais madura, mas eu acho que nessa parte aqui a gente tem um outro diálogo, um diálogo que eu achei incrível a Meg trazer. Nos outros livros a gente tem assuntos sobre fantasmas ali mais rasos, né? Alguns fantasmas têm os seus problemas e tal, mas são assuntos rasos, não são nada, sei lá, que gerem uma discussão um pouco mais acalorada. Neste livro, Lembranças, a Meg, ela entende que praticamente todo mundo que leu a Mediadora cresceu e ela precisa introduzir algumas discussões bem mais pesadas. Então sim, a gente vai ter ali assassinato de menores, abuso infantil, a gente vai ter várias temáticas bem pesadas, mas isso eu entendo o porquê que ela trouxe isso. Ela tá dialogando na realidade com o público já crescido, que acompanhou todos esses anos o desenvolvimento da Susan, né? E agora é adulto. Então eu recomendo, se você tem ali irmãos ou tal, ou você é menor de idade, deixa isso aqui mais pra frente, tá? Vai ter uma discussão bem pesada de alguns temas que eu acho que a gente tem que deixar pro futuro, porque é realmente bem pesado, mas eu gostei bastante de ter isso, porque é como eu disse, ela entendeu que o público dela cresceu. Então esse livro é sim sobre uma Suzy muito mais velha, sobre um Jess também que tá diferente, a reaparição do Paul, sei lá, é muito saudoso. Eu favoritei esse livro justamente porque ele é realmente um presente da Meg pra todos os fãs de A Mediadora. Ela traz todos os personagens que a gente gostava e eu entendo também o amadurecimento da própria protagonista. Bom, a Suzy, ela sempre foi muito imperativa, muito aquela protagonista que faz e depois pensa. E nesse livro aqui, ela é calculista, ela entende toda a temática de lidar com fantasmas e entender que isso na realidade é um problema para algumas pessoas. Tem bastante sobre esse amadurecimento, não só da protagonista, mas também do público que tá lendo esse livro. Então olha, parabéns, só enaltecendo, porque realmente Meg Cabot finalizou com chave de ouro essa série, que eu não tenho como dizer que não é perfeita. Se você quiser apostar na leitura, inclusive se você nunca leu antes, é uma boa, lembrando que a escrita é sim infantil, então você vai ter ali um contato um pouco mais criança nos primeiros 6 livros da série, mas o 7º, como eu disse agora, ele é bem mais maduro, ele entende que o pessoal que tá lendo cresceu, né, que não é mais o público da Meg antigo, que é adolescente e tal, então eu super recomendo. E eu tenho
tenho muito a agradecer a pessoa que me tornei por causa de Maggie Calvert. Muita coisa que eu fiz na minha vida como leitora foi por causa dessa escritora, então como não amar? Eu me lembrei muito enquanto eu tava lendo de todas as vezes que eu peguei esse livro na biblioteca, que eu falava pros meus colegas de colégio que era muito bom, que eu tava gostando bastante, incentivando os outros a lerem também. Pois bem, galerinha, depois desse momento ali enaltecendo de muito carinho pela série, eu preciso dizer pra vocês que eu prometi pra todo mundo que a gente ia ter um sorteio nesse vídeo, porém, com todo o problema da Covid-19, esse sorteio não vai acontecer, justamente porque eu moro com pessoas na situação de risco, então eu não vou me colocar em risco indo até um correio e mandando pra vocês, justamente porque a situação tá diferente, né? Mas não se preocupem, é por isso que eu peço, se você quiser participar desse sorteio, ele vai acontecer. Me siga no Instagram, porque assim que tudo melhorar, que os correios funcionarem normalmente, em que eu puder ir até os correios e entregar pra vocês o sorteio de forma mais segura possível, ele vai acontecer. Então me segue no Instagram que eu vou passar pra vocês ali toda essa conversa com sorteio baseado no meu amor pela Maggie Calvert, tá certo? Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Não se esqueça de já se inscrever, deixar o joinha aqui nesse vídeo e se quiser me seguir nas redes sociais, como eu disse, elas estão sempre aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau!